Olá, meu nome é Tatiane, sou estudante do curso de Letras EAD da UNOeste e eu vou apresentar aqui um trabalho de morfologia da professora Maria Ângela e eu vou fazer uma apresentação sobre as classes de palavras substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral e verbo. Então aqui a gente vai começar pelo substantivo. Substantivos são palavras que usamos para designar ou nomear seres em geral, sejam eles reais ou imaginários. Formalmente falando, pode-se dizer que os substantivos são palavras que podem apresentar flexões de gênero, número e grau, que podem ou não vir precedidas de artigos ou pronomes. Então, primeiro aqui a gente vai ver as classificações do substantivo e depois eu vou falar um pouco sobre as flexões. Temos então os substantivos concretos ou abstratos. Os substantivos concretos designam seres que têm existência independente de outros seres, podendo ser reais ou imaginários. Por exemplo, livro, Deus, ar, Roberta, vela, etc. Já os substantivos abstratos estabelecem a designação de seres que possuem a existência dependente de outro, ou seja, sua ocorrência sempre está vinculada à existência de um outro ser, sendo, portanto, abstrações. Exemplo, amor, ódio, limpeza, doença, colheita, beleza, etc. Outra classificação são os substantivos próprios. Eles nomeiam seres específicos dentro de uma determinada espécie, tornando esses seres únicos dentro de um grupo maior. Temos como exemplo os nomes próprios, como Roberta, nome de cidade, de país, de estado, etc. Já os substantivos comuns estabelecem referência a seres em geral, ou seja, todos de uma mesma espécie, não havendo, portanto, especificações. Exemplo, mulher, cidade, estado, país, lápis, flor. Já os substantivos coletivos são aqueles que, embora estejam na forma singular, designam um conjunto de seres, elementos da mesma espécie. Alcateia, que é um conjunto de lobos, arquipélago, que é um conjunto de ilhas, cacho, que é um conjunto de banana ou uva, colmeia, conjunto de abelhas, etc. Temos também os substantivos simples e compostos. Os substantivos simples constituem-se de um único radical. Exemplo, cama, roupa, menino. Já os substantivos compostos são formados por mais de um radical. Então, guarda-roupa, pé de meia, limpa-vidro, entre outros. Aqui a gente tem também os substantivos primitivos e derivados. São chamados de substantivos primitivos aqueles que não se originam de nenhum outro radical de nossa língua. Ao contrário, eles é que dão origem às novas palavras. Por exemplo, pedra, bola, flor, cabeça. E aqui a gente vai ver também um exemplo dessas palavras gerando novas palavras, que são os derivados. Então, pedregulho, bolota, florista, cabeçote. Os derivados, então, são esses que têm sua origem ligada a algum outro radical da nossa língua. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a flexão dos substantivos. A flexão significa, então, a modificação do substantivo de acordo com o gênero, pode ser masculino ou feminino. O masculino, por exemplo, geralmente ele vem antecedido de um artigo no masculino, sendo ele definido ou indefinido. Então, pode ser o homem ou um homem. Também pode ser de acordo com um número, singular ou plural. O singular, então, é quando o substantivo significa somente uma coisa, uma pessoa ou um grupo. Já o plural é uma palavra que representa várias pessoas, várias coisas ou vários grupos. Quando o substantivo termina com M, por exemplo, é trocado o M por N e adicionado o morfema S. Então, por exemplo, álbum fica álbuns. Então, saindo agora do substantivo, a gente vai para o artigo. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida, indicando ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Foi aquilo que eu disse no substantivo, que um substantivo no masculino, por exemplo, ele vem antecedido de um artigo no masculino, podendo ser tanto definido quanto indefinido. O artigo definido indica um ser determinado no interior de uma espécie. São artigos definidos: o, a, os, as. Exemplo, a lâmpada acabou de queimar. O artigo indefinido indica um sentido genérico, apresentando um ser
ou elemento de forma indefinida e muitas vezes vaga. São artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Exemplo, uma lâmpada acabou de queimar. Agora a gente vai direto para o adjetivo. Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Assim, pode-se dizer que ele é o elemento determinante e o substantivo é o elemento determinado, pois ao adjetivo dá-se a função de ampliar ou limitar o sentido de um substantivo. Então, é basicamente aquilo. O adjetivo ele dá a qualidade para o substantivo. Exemplo, homem honesto, mulher esperta, criança chorona. Aí a gente tem as classificações do adjetivo. Então, vamos lá. Adjetivos primitivos e derivados. Enquanto os adjetivos primitivos são aqueles que possuem radicais indicadores de características, independente de seres ou ações que os representem, os adjetivos derivados são aqueles formados a partir de outros radicais. Então, exemplos de adjetivos primitivos é azul, pequeno, triste, escuro, vermelho. E os adjetivos derivados são aqueles que derivam, basicamente, desses outros adjetivos que foi citado agora. Então, azulado, entristecido, desconfortável, apavorado, etc. Adjetivos simples e compostos. Os adjetivos simples apresentam um único radical. Exemplo, grande, especial, branco, infeliz, amedrontado. Já os adjetivos compostos são formados por mais de um radical. Então, vermelho sangue, socioeconômico, luso brasileiro. As flexões dos adjetivos. Assim como os substantivos, os adjetivos também flexionam-se em gênero, número e grau, pois os adjetivos devem acompanhar e concordar com os substantivos que determinam. Logo, se o adjetivo determina um substantivo feminino no plural, ele também deve estar na forma feminina e no plural. Aí, então, flexão de grau, gênero e número. Então, ele vai basicamente acompanhar o formato do substantivo. Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais aqui. Eu vou falar um pouco, então, primeiro sobre a flexão de gênero no adjetivo. Como eu disse, eles vão adquirir o gênero do substantivo, pois eles não têm gênero definido. Porém, dentro desses gêneros, existem a classificação biforme e uniforme. Então, os adjetivos uniformes, eles vão ser o mesmo para os dois gêneros. Então, por exemplo, a palavra feliz vai ser menino feliz, menina feliz. Os biformes, eles vão mudar conforme o gênero. Então, por exemplo, homem bonito e mulher bonita. No numeral é a mesma coisa, ele vai acompanhar a quantidade do substantivo. Então, se o substantivo estiver no singular, ele vai permanecer no singular. E se o substantivo estiver no plural, ele vai ser flexionado para o plural. Aqui a gente vai ter um entendimento melhor, então, sobre a flexão de grau do adjetivo. Na flexão de grau, os adjetivos modificam-se de acordo com os graus em que se encontram, comparativo ou superlativo. O grau comparativo tem a comparação entre características de dois ou mais seres. Essa comparação pode ressaltar igualdade, superioridade ou inferioridade, ocorrendo na maioria das vezes na forma analítica. Já no grau superlativo, uma característica é intensificada de forma relativa ou absoluta. Dessa forma, o superlativo divide-se em superlativo relativo ou superlativo absoluto. Aqui a gente vai falar, então, agora um pouco sobre pronome. A classe dos pronomes é aquela que agrupa palavras cuja função é substituir ou acompanhar o substantivo em uma oração. Por exemplo, onde está o meu bolo? Não acredito que você o comeu. Nesse exemplo, meu e o são pronomes. O primeiro está acompanhando o substantivo e o segundo serve para substituir ele na outra oração para que não se torne repetitivo. Há os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os primeiros podem exercer funções sintáticas de sujeito. São eles eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que numa oração podem complementar os verbos. São eles me, mim, comigo, nós, conosco, te, ti, contigo, vós, convosco, o, a, lhe, se, si, consigo, os, as, lhes, etc. Agora a gente vai para a classe de palavras numeral. Como o próprio nome já enuncia, nessa classe agrupam-se os termos que dizem respeito aos números. Essas palavras são instrumentalizadas para
identificar substantivos ou indicar posições numéricas ou ordinais de algo ou alguém. A representação gráfica do numeral pode se dar de forma simbólica pelo número ou em sua escrita por extenso. Agora a gente vai para a classe verbo. As palavras que pertencem à classe gramatical verbo são aquelas que possuem conteúdo semântico de ação, por, comer, fenômeno da natureza, anoitecer, trovejar ou ocorrência, aconteceu, sucedeu. Os verbos podem flexionar-se de inúmeras maneiras, já que sua conjugação é realizada por meio das variações de pessoa, número, tempo, voz e aspecto. A estruturação de um verbo se dá a partir de 3 elementos básicos: radical, vogal, temática e desinências. E assim eu encerro a minha apresentação. A gente passou por todas as classes. Eu espero que tenha dado para entender, porque eu montei os slides, né, já pensando em realmente ler o que estava escrito para conseguir exemplificar melhor. Então, a partir, né, desses estudos, a gente entende a necessidade, né, de compreender essas classes, né, principalmente aqui no curso de letras. É isso. Espero que tenham gostado da apresentação. Tchau, tchau.